Olá pessoal, eu vim analisar para vocês o desenho que eu tinha falado aí na página, a animação Pet Gold. É uma animação canadense de 2012. Eu vou analisar ela justamente por isso, entendeu? Uma animação falou das coisas que tá acontecendo hoje, entendeu? Por isso que eu vou falar sobre essa animação, entendeu? Você consegue prever o que ia acontecer hoje em 2012? Ninguém consegue prever, né? Por isso que tem muita gente que fala, você tá vendo coisa na animação, você tá vendo teoria da conspiração nas animações, nos filmes. Mas uma animação de 2012 falar as coisas que tá acontecendo hoje, isso daí não é normal não, entendeu, pessoal? É por isso que eu vou analisar para vocês. Aí eu vou dar outras explicações no final, senão vocês vão enjoar de ouvir minha voz e não ver a explicação. Eu vou começar a passar aí para vocês. Esse bode aí, no caso, ele vocês já sabem, né? Bode, maçonaria, satanismo, né? E olha na testa dele, já tem uma marca, né? Entendeu? Aqui embaixo vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem meio que um cara segurando alguma coisa que é feroz, entendeu? E o que é feroz é o diabo, entendeu? Então, aqui significa isso, entendeu? Que ele quer dar o seu passo, entendeu? Ele quer, né, reinar né? Eu tô aqui, esse bode também já tem um chifrinho aqui e tal. Mas vamos continuar, vocês vão ver que eu tô analisando certo, ó. Porque tem certo detalhe que aparece no começo e conclui lá no meio, no fim, com a mesma figura, entendeu? Vamos continuar aqui. Ó, olha essa mão aí, pessoal. Olha o S aqui, tá vendo no anel aqui, ó? O anel na mão dele aqui. O S de quê? Satã, entendeu? Satanás, tal. Olha as unhas vermelhas, tal, entendeu? Ele meio que tá segurando um negócio aqui, sabe? Que ele quer aquele que vai fazer o show, tal, entendeu? Então aí já tá, você vê o bode, por isso que eu falei, o bode, quando ele significa isso, conforme você vai para frente, você consegue ver que uma figura representa a outra, entendeu? Uma ligação, entendeu? Agora olha isso aqui, pessoal. Esse é o Bush. Então, ele tá num piso maçônico aqui, tá vendo, pessoal? Essa mulher aqui do lado, eu creio que seja a Oprah. E engraçado que um dia atrás, quando eu tinha visto essa análise aqui desse desenho, eu vi uma mulher falando que tinha sonhado com a Oprah, que ela é uma das chefonas da elite também, entendeu? Que ela tem até programa de televisão, você sabe, né? Ela tem um programa de televisão meio lacradorzinha também, ela. E aí eu falei, quem é essa mulher? E na hora que já passou na cabeça, só pode ser a Oprah, né? Porque ela é uma das chefonas lá, então só pode ser ela. E parece bastante ela, né? Essa moreninha aqui, ó. Mas vamos passar, olha o que vai acontecer com o Bush. Ó, fica vendo, com ele. Ó, é o Bush. Só que vai virar outra pessoa. Uma pessoa conhecida. Aí, ó quem virou. O Obama. Então, tá vendo? Ó, tem até aqui na bochecha dele um sinal aqui, tá vendo, pessoal? Isso aqui é meio que um sinal da lua, entendeu? Um sinal da lua, tá vendo? Uma lua minguante ou uma lua vermelha, como as pessoas querem interpretar aí. Mas por que ele virou o Bush e depois virou o Obama? Porque eles são a mesma pessoa, entendeu, pessoal? Tipo assim, eu não sei se você já ouviu falar sobre a linhagem. Depois eu vou mostrar pra vocês aí a linhagem Illuminati, assim, que vem desde a família real, tal. É uma linhagem, eles têm o mesmo sangue, sabe? Esse negócio que eles falam de reptiliano e tal. Eu não sei se tem a ver com esse negócio de reptiliano, mas é uma linhagem deles, entendeu? De linhagem de sangue, entendeu? Ele é uma linhagem, por isso que o Bush é o Obama, ou seja, lá, então não interessa se o negócio é de esquerda ou de direita. Eles fazem a mesma coisa, eles trabalham para o mesmo fim, entendeu? Por isso que nessa animação colocou o Bush vira o Obama, entendeu? Ele virou o Obama, ele é a mesma pessoa, entendeu? Mas isso daí tem a ver com a linhagem, que ele segue a linhagem. Só pode ser presidente quem for da linhagem, entendeu? Quem for da linhagem da linhagem satânica deles, entendeu? E o Obama também tem uma representação. Eu falei isso vários anos atrás, eu falei, gente, eu tenho visto coisas que tem ligação no Obama, eu já vi que o Obama vai ser o último presidente dos Estados Unidos. Eu pensei, não, nada a ver, isso aqui, tá vendo? E agora eu já sonhei com o Obama, eu já me dei um sonho assustador com ele, que ele tava comandando uma sala bem parecida com essa, inclusive, aí, que ele tá aí na sala, né, de aula aí. Eu falei para as pessoas, ninguém ligava para mim agora, que o pessoal tá começando a cair a ficha, que o Obama tem alguma... Até ele apareceu recentemente falando que vai ajudar o Trump mostrar os aliens aí, entendeu? Então, tá vendo?
É por isso que você tem que ouvir, não pode ficar subestimando quem trabalha desde 2008 e quem tem capacidade de fazer isso, né? Mas vamos continuar aqui. Então, pessoal, como eu falei, esse negócio aqui na bochecha dele é justamente para você pausar e aqui tem uma simbologia, entendeu? O desenho fez isso de propósito, para você perceber que isso daqui é uma lua minguante, ou talvez uma lua vermelha, mas é bem provável que seja uma lua minguante, entendeu? Alguma representação que vai acontecer, algum acontecimento em uma lua minguante, entendeu? Sei lá, o Obama vai ser presidente dos Estados Unidos, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Vamos continuar. E como eu falei, esse desenho é muito difícil de você captar todos os sinais, os detalhes, entendeu? Ele é muito complicado, você tem que, por isso que eu falei, veja bastante vezes que você vai ver que você acaba perdendo detalhes. Eu mesmo posso ter perdido detalhe e acabar vendo aqui de novo. Mas vamos continuar. Então, tá vendo aqui, ó, pessoal, no quadro aqui, ó, ele, tá vendo, ó, aqui tem uma casa pegando fogo, tem então, esse desenho aqui que tá mostrando, um carinha morto aqui enforcado, é bem provável que seja o Trump, entendeu? É bem provável que seja o Trump, entendeu? Ele tá aqui no piso maçônico, o Obama e tal, entendeu? Lembra porque eu falei pra vocês do Esqueceram de Mim lá, do Natal, que alguma simbologia, né, que o Trump tá lá e o filme se passa no outono, na época do Natal. Olha essa figura aqui de gelo, tá vendo aqui, ó? Vocês vão ver que nem eu falei pra vocês, cada figura ela acaba representando mais pra frente esse daqui, ó, por isso que eu tô falando. Perceba bem, tá vendo? Isso aqui é o desenho de neve, tá vendo? A neve no zoom, ela tem esse formato aqui, entendeu? Então tudo isso que você tá vendo aqui, ó, até os países aqui, ó, tem um significado, entendeu? Mas vamos continuar porque tem muita coisa pra mostrar aqui. Ó, tem essa menina aí, que ela pode representar muitas coisas, pessoal. Ela pode se representar a Apocalipse 12, a mulher de Apocalipse 12. Pode representar a Babilônia também, porque, ó, é o seguinte, eu vou falar daqui a pouco porque ela pode representar. É bem provável que mais que seja a Babilônia mesmo. Mas olha esses hominhos aqui atrás dela, tá vendo aqui? Eu vi algumas análises, até sentido que o pessoal falou, que esse personagem aqui é o Trump, entendeu? Por causa, tá vendo? Tem essa terceira figura aqui, que tem um cabelo aqui, ó, ou que cada figura dessa se representa um presidente dos Estados Unidos, entendeu? Mas olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer com a menina, olha pra maçã, olha o que vai acontecer com a maçã. Ó, isso aqui também é um detalhe importante. Quando a cena apaga e só clareia certas figuras, é só para você prestar atenção na menina, na maçã, no coelho, nessa palavra exit, nesse daqui, ó, que provavelmente significa uma constelação no céu, entendeu? Se você conseguir interpretar, essas figuras, eu estou mostrando as mensagens, não dá para mim fazer uma análise completa que significa essa constelação, né, tudo relacionado com ele. O coelho tem alguma, você já viram aquele no Matrix que o cara fala, siga o coelho, entendeu? Mas aqui tem algumas pessoas que falam que o coelho, aparece o olho dele aqui, que fala que isso aqui significa o Trump, entendeu? Que o Trump ele vai sobre um segundo ataque e que agora não vai ser na orelha, vai ser no olho, entendeu? Que a Rússia vai matar ele, vai assassinar ele e vão atirar no olho. Por isso que mostra essas coisas. Mas eu não sei se representa isso, é o que falam, entendeu? Que eu vi umas análises aí. Mas aí, entendeu? Esse coelho é bastante importante para você rever uma representatividade sobre o coelho. Mas olha o que vai acontecer com a maçã, olha aí. Ó, tá vendo? A maçã cai. E corta no meio. Vocês sabem, né, que a maçã, aquela representatividade, aí você fala, mas a maçã não era uma maçã, podia ser. Pessoal, se a elite está colocando uma maçã, eles têm conhecimento, eles sabem que fruto que era. Tanto é que existe vários tipos de laranja, vários tipos de maçã, entendeu? Tem a maçã gala, a maçã argentina, entendeu? Então, assim, não importa qual era o fruto que Adão e Eva comeu, entendeu? Importa que ele comeu o fruto proibido, se era maçã, se era goiaba, qualquer um, não importa. O importante não era o tipo de fruto, é porque eles meteram a mão na árvore que não podia comer, entendeu? Então não importa se é maçã, mas a maçã significa isso, entendeu? Essa maçã significa meio que a queda da Babilônia, tá vendo? O Obama até caiu um suor da testa dele, preocupado com isso, entendeu? Porque ele representa isso aí, entendeu? Por isso que ele fica preocupado.
Ele vê que a maçã caiu, que as. Olha a bandeira dos Estados Unidos, tá vendo? Você viu a metade da bandeira dos Estados Unidos voando? Aí, ó. Aí, ó, tá vendo, ó? Aqui, esses prédios pegando fogo, é bem provável que seja Nova York. Por isso que vocês viram lá, por isso que eu falei, cada figura que você vê lá atrás, ela vai dando descrição lá na frente, o que significa, tá vendo? Aí aqui tá mostrando Nova York, ou as Torres Gêmeas sendo atingidas, né? Ou pode ser as Torres Gêmeas aqui também. Mas eu creio que seja também Nova York, entendeu? Ó, tá vendo? Tem essas figuras aqui, ó, que pode ser um peixe, que também pode significar constelação e tal, entendeu? Mas vamos continuar. Eu falei pra vocês, por isso que, tá vendo? Tem a ver mais com a Babilônia, que a Babilônia tá caindo. Ó, esse monstrinho aqui, ó, aí, ó, tá vendo? Babilônia caindo, ó, se afundando na água. Isso aí mostra no filme 2012. Eu já falei pra vocês que aquele filme 2012 não foi besteira, não. O filme colocar aquela marca, aquele data, realmente é uma besteira ter falado que ia acontecer em 2012. Mas eles fizeram de propósito, pra achar que as pessoas não iam acontecer aquilo, as pessoas ficarem descrentes, entendeu? Mas vai acontecer aquilo, porque Deus já, depois, quando passou o filme, Deus já mostrou. Falou, sabe aquele filme de 2012? Então, eles fizeram aquilo, não era para aquele tempo, mas vai acontecer exatamente como que eles mostraram. Mas olha quem vai aparecer agora aí no barco, pessoal. Olha quem vai aparecer no barco. Prestem atenção. Aí já mostra outra figura, não é a figura que estava no barco, é num iceberg aí. Ó, tá vendo? Por isso que você tem que se atentar bastante, ó. Tá vendo? Tá vendo esse desenho aqui, pessoal? Isso aqui é petróleo. Qual é a briga aqui hoje? Não é o que eles estão brigando por causa do petróleo lá, do Estreito de Hormuz, né? Que o pessoal tá preocupado, que o Irã tá, né, fechando o estreito lá e os países estão, né, tendo prejuízo e tal. Tá vendo? Tá vendo? Pessoal, essa animação é de 2012. Como é que é porque é do Ocidente, né? No Canadá é Ocidente, então ele sabe as coisas, entendeu? Tem gente que eu já falei para as pessoas, isso não se trata só de uma agenda. Esses caras, eles têm que ter tecnologia que eles conseguem ver o futuro, só que as pessoas não levam a sério, só que eles têm. Ó, você já falei sobre esse assunto. Tem o cronovisor, que a Igreja Católica tem, eles têm um computador quântico, o computador quântico ele consegue ver o futuro, ele faz o prognóstico de coisas matemáticas que ele consegue que vai saber o que vai acontecer daqui 5 anos, mas eles não conseguem só ver por tecnologia, eles têm máquina, que eles conseguem tanto ver o futuro e também ver o passado. Entendeu? Tem um monte de vídeo aí espalhado no YouTube de um cara aí que viu Jesus no tempo de Jesus aí, canal de ciência de tecnologia, desculpa aqui pessoal, eu bati no microfone. Entendeu? Então, e não é só eu que estou falando, entendeu? Por isso que eu tinha falado isso primeiro, o pessoal achou que era aquela loucura, depois começou a soltar as assuntos, aí o pessoal percebeu que não estava falando besteira. Mas vamos continuar aqui, que é muita coisa para ver aqui. Então, petróleo aqui, tá vendo? Lembra? Apareceu o Irã e petróleo aí, ó. A Babilônia aí caindo, ó. Ó, tá vendo? Aparece esse bebê aí, ó, tá vendo? Aí mostra uma cobra enrolando o bebê, entendeu? Significa tipo uma nova. É que isso daí que o Elon Musk está fazendo, sabe? Uma nova. Eu esqueci a palavra agora. Uma nova geração de seres humanos, entendeu? De biônicos, com a assinatura do diabo, né? Como vocês sabem aí, eles estão fazendo essas experiências macabras, até no arquivo a Epstein mostrou algumas coisas do tipo. Vamos continuar. Agora aí, ó, olha quem vai aparecer aí aí, ó. Eles colocaram Jesus com o coração no meio, tá vendo? Ó, agora aparece um cara careca que só tem cabelo dos lados, ó. E esse personagem que tá deitado é o Trump, entendeu? Aí, ó, olha, aí, ó, aí o Putin, o Putin tá nos sonhos dele, entendeu? Que o Trump tá preocupado com o Putin, entendeu? Em relação às guerras, essas coisas aí, entendeu? Aí muita gente, algumas pessoas interpretaram que isso aqui é alguma pessoa do Oriente Médio, lá o Khamenei lá, mas não é, pessoal, porque esse aqui é o Putin. Ele significa um rei do Oriente, que significa o Putin, pode ver. Careca, o Putin não é assim, ele tem cabelo dos lados e careca em cima, entendeu? E outra coisa aqui, ó, olha no queixo dele, ele tem uma pirâmide para baixo, não para cima, entendeu? E todo mundo sabe que meio que né, entre aspas, o Putin fala que é contra esses Illuminati, entendeu? Por isso que o Trump tá imaginando ele, que ele quer derrubar eles e tal, entendeu?
Aí, olha isso aqui que interessante, pessoal. Olha aqui que interessante, ó. Essa que não falei, essa animação de 2012. Olha o que aparece, pessoal. Aparece no olho dele, guerra, tá vendo? Olha esses aviões aí. Aquele avião lá, B-12 lá dos Estados Unidos, entendeu? Pessoal, como é que eles sabiam desses aviões lá em 2012, pessoal? Até o formato é igualzinho um avião dos Estados Unidos, que tá bombardeando aí o Irã, que o Trump tava se exibindo aí um tempo atrás aí. Mas vê que eles conseguem saber como que os caras estão planejando e qual tipo de avião lá no futuro, meu. Mas vamos continuar aí. Olha lá, ele vai lá e, entendeu? Joga lá uma bomba lá no Oriente lá. Lá parece o Taj Mahal lá na Rússia, né? O Trump atacando primeiro. Aí, ó, quando Jesus passa durante esse tempo, o pessoal, ele tá dentro de um barco. E barco significa arca. Lembra que ele falou, assim como nos dias de Noé, assim será a vida do filho do homem. Então, quando Jesus está passando por aí, nesse cenário, significa que ele já está perto, que ele já está observando esses sinais pronto para rebatar a igreja. Mas vamos continuar para vocês verem, ó. Você viu lá, o Trump atingiu o Oriente. Ó, essa aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante. Aqui é o anticristo, ó, fica vendo, ó. Só que tem que tomar muito cuidado com esse detalhe aí, ó. Tá vendo esse olho machucado aí do anticristo? A Bíblia fala em Apocalipse 13. Eu vi uma ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e todo mundo se maravilhou. Se maravilhou não é adorar, entendeu, pessoal? Na Bíblia fala que as pessoas adoram é a besta, não é isso aí. Aí fala se maravilhar. Maravilhar quando você fica surpreendido. Quando você vê, tipo assim, nossa, mas ele não tinha morrido, ele não estava quebrado e conseguiu reviver, entendeu? As pessoas ficam admiradas, mas não no sentido bom, no sentido de ser assustado, achava que nunca ia acontecer isso, entendeu? E aí tem muita gente que acha que o anticristo vem do Oriente Médio, umas acham que vem do Europa, do Ocidente. Ó, eu particularmente, pelos que eu estudo desde 2008, eu acho que vem do Ocidente, entendeu? E eu tenho muito informação sobre isso, entendeu? Tem gente, a maioria das pessoas eu sei, pensa que é do Oriente Médio, até esse desenho tá falando que é do Oriente Médio, entendeu? Eu não tô falando que você tem que acreditar no que eu acredito, eu só tô falando. As minhas análises, bem, é que eles blefam muito nessas coisas aí, entendeu? Mas vamos continuar, depois eu falo sobre essa questão do blefe, senão vai enrolar muito. A ferida mortal foi curada e tal. Perceba bem agora, pessoal, a guerra tá chegando, tá vendo? Provavelmente o Oriente tá chegando aí, ó. Aí tem essa menina de branco, ela tá pedindo paz. Lembra o que a Bíblia fala? Quando eles disseram paz e segurança, haverá repetindo a edição, ela tá com uma bandeira branca pedindo paz, ou seja, vamos ter paz, vamos ter paz. Ó, olha atrás dela, pessoal aí. Atrás. Vocês lembram do símbolo da ONU, que eles colocaram lá um leopardo, né? Que o pessoal falou, é lá no México que eles colocaram, né? Mas é da ONU, é uma sede da ONU lá. Eles colocaram um leopardo lá. Então, esse daí significa o Ocidente, né? Porque o leopardo está no Ocidente, entendeu? Aí significa, nós queremos paz, vamos parar com isso, entendeu? Tá pedindo paz, só que olha o que acontece, ó. E essa figura aí, meio macabrinha, né? Fala, não é para ter paz não, entendeu? Tipo, fazendo parar, né? Para não... que vai ter guerra assim, entendeu? Jesus está passando com o barco, entendeu? Ele está só observando essas coisas, entendeu? E aí, ó, tá vendo? O Ocidente está na cabeça do Trump, entendeu? E o Trump preocupado. E Jesus ali, só observando, só esperando alguma coisa acontecer para ele. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer no desenho. Ele tá ali observando, só esperando. Ó, tá vendo essa figura aí? E essa figura aí é aquela deusa hindu que aparece na porta do Sérgio da Cerne, sabe, pessoal? E naquela porta todo mundo sabe que aquela ali tem um colisor de partícula que nós falamos e nós afirmamos que eles vão abrir lá a porta do inferno, entendeu? Na Bíblia fala isso, né?
Nós acreditamos e nós temos certeza que eles vão fazer isso, entendeu? A gente já fala isso muitos anos, as pessoas, não, nada a ver, eles só estão estudando a partícula de Deus, não sei o que lá, entendeu? Mas essa figura aqui representa isso aqui, o cerne. Eu fui a única pessoa que esses detalhes que está mostrando, é a única pessoa que falou isso para vocês. A maioria das pessoas que fez análise desse vídeo falou, não, é só guerra, é só guerra, é só guerra. Pessoal, que não fala só de guerra não, entendeu? Fala de outras coisas também. Entendeu? Então, essa Deus aí, com essa pirâmide, tá vendo? A pirâmide já estava levantada para cima, tá vendo? Então, né? Aí, o que significa, tá vendo? Aí, ó, o fogo lá atrás, né? Abrindo um poço do abismo e tal, entendeu? Igual o Apocalipse fala, né? Aí, ó, Jesus e os peixes caindo no barco, ou seja, colhendo as almas, entendeu? E Deus está colhendo as almas, entendeu? Ele, tipo, já tá anotando quem ele vai levar, entendeu? Quem tá vigiando, né, nesse tempo. Agora olha que só que acontece, ó. Uma mão, eu vou voltar um pouquinho, que tem que voltar aqui para vocês entenderem a análise aqui, ó. Ó, vai descer uma mão lá para baixo para pegar alguma coisa, ó. E vai pegar o quê? Vai pegar o quê? Ó, olha em cima lá, pessoal. É uma cruz, ou seja, representando uma igreja e um coração, né? Essa véia aí eles colocaram meio para satirizar, né, na igreja aí, tá vendo? É porque essa velha aí tá meio nua, porque é o seguinte. A Bíblia fala para você não andar nu, entendeu? Para você não achar fazendo coisa errada, porque senão você não vai ser levado, né? Por isso que eles colocaram ela meio aí, ó, tá vendo? Meio assim, mas é para satirizar, né? Porque quando vai falar de algo bom, eles vão lá e zoam mesmo, né? Mas vamos continuar aí, ó. Jesus só observando aí, ó. E os demoninhos prontos esperando só Jesus subir para eles e botar o terror. A gente já tá falando sobre isso, que os anjos caídos vão chegar exatamente quando o arrebatamento acontecer. Olha que interessante isso daí, pessoal. Isso daí também tá na Bíblia. Jesus, ele sobe como fosse de um cemitério, tá vendo? Tem um monte de gente morta aqui embaixo. Lembra que ele falou? Os mortos ressuscitarão primeiro, né? Por isso que ele tá ressuscitando os mortos, tá vendo? Ó? Por isso que o desenho tá representando isso, entendeu? Ele tá ressuscitando os mortos primeiro, entendeu? Depois ele vai ressuscitar os que estão vivos. Mas ainda tem acontecimento acontecendo. Por isso que os mortos é ressuscitado primeiro. Ainda os vivos estão um pouquinho aqui. Aí, ó, o anticristo se levantando, entendeu? O anticristo se levantando. Olha lá, tá vendo? Ele tá no topo aqui do mundo, tal, entendeu? Porque ele já tá se levantando, entendeu? Agora, olha essas figuras aí, pessoal. Esses são os anjos caídos. Eu sei que é uma figura engraçadinha, bonitinha, parece que até é bonitinha, mas você vê que os outros personagens todos têm seu rosto normal, entendeu? Só que esse personagem que tem um rosto colorido aí, que tem um rosto meio macabrinho assim, são demônios, são anjos caídos, entendeu? Eles estão dançando igual aquela mulher, aquela deusa lá, aquela deusa hindu que eu falei, né? Entendeu? Eles estão dançando e tal, entendeu? E o fogo lá atrás, ou seja, ele acabou de sair do poço do abismo, ou seja, do inferno, entendeu? Ele já sabe que Jesus está voltando, então ele só está esperando Jesus tirar a igreja para eles, né, vir fazer o que eles querem, né? E Apocalipse mostra isso, entendeu? Pessoal, ó, tá vendo? Demônio, tal, entendeu? Ó, Jesus tá indo embora, só tá, entendeu? Aí vai ter uma hora que aí, ó, agora perceba bem, pessoal, esse detalhe é bastante importante. Olha aqui do lado aqui, tá vendo? Tem uma igreja, lembra da igreja lá da mulher, lá, entendeu? Então, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer com a igreja. Olha isso aí. Por que está mostrando a destruição da igreja? Porque a igreja acabou. Aqui está representando que acabou, é o fim da igreja, entendeu? Até em Apocalipse tem gente que fala que, né, os desigrejados eles cometem um erro absurdo de ser contra as igrejas, mas o próprio Apocalipse é bem-aventurado o que o Espírito diz às igrejas, entendeu? A Bíblia não é contra a igreja, entendeu? A Bíblia fala para você ser a igreja correta. Por isso que lá tem 7 igrejas e Deus fala qual é aquele que é qual é a mais certinha que ele acha que ele vai salvar e resgatar desse tempo, entendeu? Então, por isso que está mostrando aqui no desenho aqui o fim da igreja, ou seja, acabou a igreja, agora não existe mais igreja, entendeu? Não existe mais igreja, porque Jesus está arrebatando, está tirando ela, entendeu? Por isso que mostra Jesus do lado aqui é a igreja, entendeu? É o fim da igreja, porque Jesus está arrebatando ela, entendeu? Então, realmente, não vai existir mais igreja, porque o anticristo vai ser o dono do mundo dentro desses 7 anos, entendeu? É o fim da igreja, não vai ter mais igreja assim, igual. Ó, tá vendo esses meteoros que passam aqui do lado?
Então, lembra que essa semana que eu mostrei para vocês aí que apareceu acho que uns 9, 12 meteoros entre a Europa e os Estados Unidos, entendeu? Então, já é que nem eu falei, lembra que eu falei, Jesus fica ali vendo só o cenário acontecendo, entendeu? Sabendo que já está no momento dele subir. Entendeu? Aí os meteoros são sinais no céu. Que ele fala: ó, quando você estiver vendo coisa no céu, significa que eu estou voltando, significa que a sua redenção está próxima. Entendeu? Então o desenho também fala sobre isso daí. Entendeu? Teve gente falando que esses negócios eram 13 Atlas, mas eu não vi sentido não. Se fosse só um, beleza, tá vendo? São 3 meteoros que aparecem. Aí ele bate, aqui ele tá quebrando como fosse a Babilônia, né? Essas coisas aí, destruindo a Babilônia, entendeu? Aí o sol nascendo, ou seja, é um novo dia, entendeu? Até os Estados Unidos têm uma frase relacionada ao sol lá que. Entendeu? Então aí acaba, entendeu, pessoal? Então agora eu vou mudar Vamos fechar aqui o vídeo. Então, pessoal, a respeito desse negócio aí. Tudo que eu falei é verdade, porém assim, que nem eu falei pra você, a elite ela são pessoas totalmente muito espertas, assim, eles querem mostrar só o que eles querem mostrar, entendeu? Não significa que isso é 100% de certeza que exatamente vai acontecer desse jeito, que nem por isso que eu falei para vocês, parece que até que representa que o anticristo seja do Oriente, significa que seja do lado dos muçulmanos, como muitas pessoas acreditam. Porém, que nem eu falei para vocês tem que tomar cuidado com as análises da elite, eles blefam muito também, eles já sabiam que esse desenho ia acontecer, não, eles fizeram isso aí para meio escondido, porque eles são cultistas. Pessoal, eles não fizeram escondido, eles já sabiam que isso daí ia virar febre para frente, tanto é que foi feito, se fosse um desenho que foi feito em outro lugar, no Oriente, beleza, eu ia falar, não, eles, entendeu? Mas eles querem mostrar só o que eles querem mostrar, pra gente interpretar do jeito que a gente vai interpretar, eles já sabem que a gente vai interpretar, só que aí pode ter muito blefe, entendeu? Pode ter coisas que não vai acontecer da maneira exatamente como está no desenho, mas você vai ficar defendendo tanto que as coisas vão começar a acontecer parecida, só que não do lado que você achou que estava do lado, entendeu? Por isso que eu falei para vocês, eu tenho um dado importante, que o anticristo não é do Oriente Médio, ele é do Ocidente, entendeu? É que o assunto agora não é o anticristo, mas quando eu falar do anticristo, vocês vão falar, agora eu entendi, realmente. Agora, se você falou que o anticristo, você mostrou os dados apontando que o anticristo tem a ver com mais o Ocidente do que o Oriente, beleza. É que eu falei, tem muitos teólogos aí falando que vem do Oriente Médio, beleza. Aí vocês vão ver se esse negócio, falar exatamente, aí vocês vão cair exatamente na armadilha da elite, vocês vão achar que é exatamente isso que eles querem, entendeu? Que não, no desenho aí mostra que o Trump que atinge lá primeiro, que ele atinge lá o Taj Mahal lá da Rússia lá primeiro. Só que pelo que a gente está vendo no sonho dos cristãos, está mostrando que é os Estados Unidos que é atacado primeiro. Então tá vendo como que existe uma troca de informação aí? É por isso que eu estou falando, vocês têm que tomar cuidado com as análises, porque eles blefam muito, porque eles querem que você interprete errado, para que você erre tudo, para que você não tenha discernimento do que vai acontecer, entendeu? Eles estão mostrando realmente coisas que estão acontecendo hoje aí, entendeu? Como fosse o arrebatamento tá próximo, né? Então tem coisas aí que realmente faz sentido, entendeu? Só que tem coisas que aí que eles querem que você erre de propósito, que você pensa que um é um e um é outro, entendeu? Para que você erre tudo, para que você não vai na direção correta. Entendeu? Não é só o cultismo que tem aí, tem blefe para você errar. Lembra aí do 23 aí, do que eles colocaram nos filmes, não aconteceu nada no dia 23? Então, por isso que eu tô falando, eles colocam muita informação falsa. Outra coisa também que é importante que eu vou falar para você já viu acontecimentos relacionados a filmes, a desenhos, que todo mundo conseguiu prever o que ia acontecer? Pessoal, ninguém conseguiu prever nada do que eles mostram nesse negócio. A única coisa que as pessoas conseguem prever é as coisas que está escrito na Bíblia. Entendeu? Aí sim, quando eles referem a alguma coisa na Bíblia, as pessoas conseguem acertar. Quando as pessoas falam, vai vir a marca da besta,
Aí sim as pessoas conseguem acertar, mas quando é acontecimento, pessoal, eu nunca vi nenhum, nenhum que você acha, não, ninguém acerta, pessoal, ninguém acerta, ainda mais falando a respeito dos filmes aí, dos desenhos, não tem como você acertar, por isso que eu tô falando, toma cuidado, porque aí tem blefe, entendeu? Não significa que, se tem blefe, então é mentira, não, aí tem verdade sim, só que eu falei, não vai por esse caminho, analise pra você, entendeu? Por isso que eu falei pra vocês, troque o anticristo aí do Oriente pro Ocidente, porque o mundo não acabou ainda aí, entendeu? Aí só mostra aí Jesus arrebatando a igreja e depois os demônios sendo soltos aí, entrando na terra, e aí essa guerra aí, entendeu? Aí o anticristo vai ser a paz, entendeu? Então assim, eles querem que você erre justamente nessa parte. Eu, pelo que eu analisei aqui, eu falei, eu vi 3 vezes esse vídeo, agora eu tô vendo 4 vezes. Pelo que eu vi, é um blefe isso daí sobre o anticristo, entendeu? Eles querem que você pense que o mal está no Oriente, só que o mal está no Ocidente, entendeu? Aí vem gente querer discutir política, aí falando, não, o mal é o comunismo, não, o mal é o capitalismo, entendeu? Aí essas pessoas não dá nem para discutir com ela, porque, meu Deus do céu, as pessoas não têm discernimento para essas coisas aí, para interpretar essas coisas aí, entendeu? Então não dá para discutir com essas pessoas, porque elas acham que eu sou a favor do comunismo, entendeu? Não dá para discutir com essas pessoas, que eu tô falando na questão espiritual, entendeu? Por isso que eu tô falando, tem blefes aí sim, tem muito blefe aí, entendeu? Por isso que é importante analisar bem, entendeu? E você tem que ter capacidade de você saber o que é blefe. Não é você falando, não, você tem capacidade realmente, você tem experiência com isso, você já analisou outras coisas, você já viu o blefe deles, você já viu como que eles interpretam as coisas? Entendeu? Então, mas assim, essa animação realmente é meio bizarra mesmo, entendeu? Ela mostra tudo o que está acontecendo hoje. Inclusive até mostra ali o Irã, né? Ali a lua vermelha que aconteceu agora dia 17 de fevereiro passou. Aí o Irã começa a guerra aí o Irã foi atacado dia 28, entendeu? Exatamente como a animação tá. Então, por isso que eu tô falando, não é tudo que é blefe aí, não. É você só tem que saber organizar os pontos aí. Qual é o ponto? Mas assim, uma coisa bastante mais interessante aí nesse negócio é o arrebatamento. Aí mostra o arrebatamento, por isso que ele mostra a queda da igreja, que é o fim da igreja. Que quando Jesus arrebatar a guerra, acabou a igreja. Aí só vai ter os 7 anos do anticristo, entendeu? Então por isso que eu fiz essa análise para vocês aí, para vocês entenderem, né, o significado da simbologia aí, né? Então eu vou ficar por aqui, aí se vocês dá uma olhada aí no desenho aí, analise bem aí. Se vocês viram alguma coisa que eu não vi, vocês me falam. Se vocês acharem uma coisa de comenta aí, entendeu? Eu só fiz aí mesmo realmente porque é bem intrigante mesmo. E como eu tenho experiência em análise, né, eu já chego e já mostro algumas informações precisas para vocês a respeito disso. Se eu ver outra coisa, depois eu informo para vocês lá na página, entendeu? Então eu vou ficar por aí aqui, pessoal. Curte aí, entendeu? Se vocês curtirem, eu ver que vocês estão se importando com esse assunto, eu faço outro mais interessante, como eu falei, do anticristo, outras coisas. Eu tenho um monte de coisa bastante, só que infelizmente o YouTube também tira a visão desses vídeos, dessas coisas assim, né? Não mostra, né? E as pessoas também não acabam não curtindo, aí que piora muito. Por isso que eu tô falando, ajude, curte o vídeo, entendeu? Pelo menos, entendeu? Deixa um comentário, que aí o YouTube vai recomendando e tal, entendeu? Aí a gente sente vontade de fazer outros vídeos, mas ninguém olha, entendeu? A gente dá um maior trabalho para editar tudo e o pessoal não olha, não se interessa por assunto. Tem um assunto bastante sério, né? Que a gente tá vendo diante dos nossos olhos, entendeu? Por isso que é bom vocês também dar uma ajuda, entendeu? Pra nós, pra gente continuar o trabalho, entendeu? Então vou ficar por aqui, pessoal. Depois, que nem eu falei, qualquer coisa aí, se o que vocês entenderam ou não entenderam, só deixar nos comentários. Até mais.